a dúvida que pode ser a mesma sua. Pois não, Sérgio? Então, eu vi lá que tem a obrigatoriedade de anexar um arquivo, só que a pergunta, pelo menos inicialmente, me pareceu bem fechada, assim, uma pergunta que não simples, eu imaginei que poderia responder naquele espaço de comentário. E aí eu fiquei Sim. depois me perguntando, aí eu fiz aqui as minhas respostas, mas não enviei, porque eu fiquei me perguntando se eu queria uma resposta mais robusta, porque tem que anexar um arquivo, ou É se em relação a qual atividade? a da quinta, que é a presença da quinta-feira, que era Sim, uma tá pergunta. certo, tá certo. Não, fica a seu critério. Se você quiser responder naquela caixinha, não tem problema não. Mas, Agora, o que é que eu preferia? Eu preferia que houvesse que fosse um respondido no arquivo. arquivo. Por que razão? Porque na caixinha eu coloco justamente a avaliação Ah, da atividade, né? Se satisfaz o que eu pretendia, se está incompleto, se está excelente, ok, entendi certo? então. Ok, obrigado, professor. Nada, mas se você já passou a oportunidade e você fez aquela, mas se bem que foi quinta-feira, ainda tem tempo. Não, e não tem como, tem que enviar algum arquivo, ele não deixa a gente fazer sem enviar o arquivo, só que eu fiquei me perguntando porque a resposta parecia ser algo, inicialmente parecia ser simples, eu não pensei que precisasse desenvolver alguma coisa maior, na verdade era essa a minha dúvida. Ah, tá ótimo, Sérgio. O Anderson já tinha dito aqui que a letra que a gente observou, né, daquela música de Gilberto Gil, tinha a ver, né, com esse vídeo que a gente viu do professor Albert Wigan, né, do professor australiano. O Anderson quer comentar esse paralelo? Alguém quer falar sobre o vídeo? Pois não, Ana? Professor, tem uma coisa que eu achei muito legal do vídeo, foi, primeiro que eu achei incrível que eu consegui ouvir o vídeo em inglês e traduzir sozinha, mas isso Olha aí não aí. importa. A parte interessante mesmo foi que ele mostrou uma coisa que me surpreendeu muito, que acho que por puro preconceito mesmo, assumo, eu nunca tinha imaginado como a cultura dos indígenas, a ciência que eles produzem é uma ciência. Porque ele diz até que eles fazem experimentos, não é uma coisa que tipo, eles estralou na cabeça deles uma ideia e eles usam isso. Não. Eles observam a natureza, eles observam os fenômenos que acontecem, e daí eles tiram uma premissa, tipo, vai chover por causa disso, disso e disso. Então eles não brotam no dia com a ideia, é algo que tem uma certa metodologia para eles, tem uma certa experiência requerida, tem uma repetição, então é como se fossem uns testes, é como se fosse uma metodologia científica, só que a partir de fenômenos da natureza e da observação deles. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, eu sempre ia dando, não, isso é senso comum, não tem comprovação nenhuma. Ana, mas me impactou também da mesma forma, né? E assim, é interessante que eu passei esse vídeo pela primeira vez no semestre anterior e vários discentes disseram, professor, nunca tinha parado para pensar que realmente pode ser considerado ciência, dependendo da forma como se aborda, né? Esse conhecimento indígena não é um conhecimento de crendice apenas, não é um conhecimento, é um conhecimento de senso comum, como você falou, né? Isso faz parte também do espírito decolonial que a gente começa a assumir para ver no nativo também conhecimento, cultura que devem ser preservados, que devem ser cultuados, que devem ser salvaguardados, que tenha, se a gente quiser ir por esse canto, tenha utilidade, né? Então, se a gente observar, as vacinas do Covid começaram a ser testadas no ano passado, né? A gente tem um ano aí de experiências, um ano de pessoas sendo vacinadas. O professor Igor, ele disse que os hábitos dos nativos estão sendo desenvolvidos há 60 mil anos. Então, veja, uma pesquisa de 60 mil anos é uma coisa para ser respeitada, né? Pois não, Ana? E outra coisa que também é muito importante é que o seguinte, muitas vezes quem acredita na ciência, acredita só na ciência e nega qualquer perspectiva de senso comum. Ou mesmo que acredite, repete, dizendo, mas isso aí não é comprovado, não é ciência. E ele fala na pronúncia dele que ele diz,
é importante que a ciência exata e a ciência da natureza andem juntas, porque uma tem que respeitar a outra, e sem as duas juntas, é o que ele fala até sobre aquecimento global e tudo, se elas não andarem juntas, as consequências vão vir. E se a ciência técnica, ela não sabe de tudo, a ciência natural também, a ciência da cultura dos índios também não sabe de tudo, mas elas têm muito mais chance de saber do máximo possível se andarem juntas. E a gente geralmente encara com preconceito e não leva as duas juntas. Excelente, é exatamente isso, Ana, perfeito. Alguém mais levantou a mão? Só tinha sido, era só uma contribuição. Pois não, Sérgio. Falando sobre essa questão dos conhecimentos indígenas, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, o meu namorado, ele é indígena, e a gente troca muito. Mas daqui assim. Do estado? Não, ele é do Mato Grosso. Deixa eu só fazer um parênteses antes de você falar a sua história. Não. Eu gosto de me intrometer. Você vê, quando eu fui fazer vestibular, a época se chamava ainda vestibular, o professor de história, né, do cursinho, disse assim, olha, pessoal, vai cair uma questão de indígenas, porque está na moda e tudo, ele já, assim, o pessoal sabia mais ou menos o que é que podia cair, né? Apesar de aqui no estado não ter indígena, e indígena não servir para nada, né? Ou seja, essa era a cultura, essa era a ideia que era impregnada na nossa cabecinha, né, de estudante do ensino médio, que a cultura indígena não servia para nada, que indígena era um bando de indolente, né, de preguiçoso. E isso foi sendo reproduzido ao longo dos anos. E aí eu quero saber da sua história. Não, o que eu ia contar era que, além de ter esse preconceito, muita gente, né, tem o preconceito pelo fato dele ser um indígena que mora na cidade, e aí o pessoal, nossa, você já tem isso, né, mas nem era isso, não é essa a questão que eu iria falar. Muitas coisas assim que a gente fica conversando, e ele disse, porque ele faz, enquanto na sociedade, né, normal, existem os pesquisadores que o Brasil, né, dá uma bolsa, etc, para ele viver fazendo aquela pesquisa e promover algum tipo de conhecimento, uma contribuição para o que vocês chamam de ciência técnica, etc. A gente também tem. E não é qualquer pessoa que você pode chegar lá e dizer, qualquer morador da comunidade vai chegar e vai fazer uma reza por você e vai dizer a qual é a sua cura. É uma pessoa específica que a vida dela é destinada para fazer aquele tipo de conhecimento. Então, assim, quem vai fazer a previsão do tempo, quem vai dizer se chove, se pode comer aquilo, se não pode, é uma pessoa muito específica que ela tem um conhecimento que foi sendo passado, né, para os antepassados. E isso vai... não é toda a tribo que tem essa mesma cultura, né? Claro que cada um tem a sua distinção. Mas outro é um erro muito comum, né? Exato. A gente fala os índios, né? Como a gente trata a África, né? Ou o Brasil mesmo. O Brasil, meu Deus, né? Tanta diversidade. Tanto aí o senhor falou agora também dessa questão do vestibular. Eu lembro que teve recentemente uma questão das vacinas, né? Aqui no Rio Grande do Norte vinha a vacina para os indígenas e mandaram voltar dizendo que aqui não tem indígena, né? Não precisava, e depois não tem indígena sim, etc, né? Toda aquela confusão que aconteceu. Perfeito, Sérgio. Foi muito bom esse relato de uma situação que você vivencia, né, muito proximamente, porque a gente termina reproduzindo essas percepções equivocadas, e eu acho que esse vídeo é muito ilustrativo para que a gente possa também abrir a nossa mente para outras percepções, né, para outras possibilidades de conhecer, inclusive cientificamente, e não retirar, que a gente imagina ciência, a gente imagina aquele laboratório todo, as pessoas com máscaras, com aquele ambiente branco, né, e os tubos de ensaio e tal, mas ciência, ela pode ser realizada, inclusive, de forma responsável e sistemática, de formas muito diversas, certo? Alguém mais? Matheus colocou aqui, achou interessante que ele falou sobre observação e experiência no meio indígena. Perfeito, Matheus. Você queria desenvolver alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre isso? Ou alguém mais quer falar sobre o vídeo? Antes da gente prosseguir. Tranquilo? Beleza. A gente vai agora retomar aqui
uma discussão importante, que a gente terminou falando sobre como o sujeito se aproxima do objeto, né? E o sujeito se aproxima do objeto a partir da definição de como se dá essa aproximação. E isso se chama método. Aí eu vou pedir para vocês falarem a respeito do texto que eu deixei para vocês, de Eduardo Bittar, sobre método, metodologia e ciência, do livro Metodologia da Pesquisa Jurídica, de Eduardo Bittar. Alguém leu o livro que pudesse falar sobre ele? Qual a impressão de vocês? O que é que vocês acharam de complicado, difícil, ou que vocês não concordaram com o autor, o que vocês acharam revolucionário no autor? Digam as suas impressões. Eu, basicamente, assim, o que eu achei de revolucionário nele foi o primeiro livro de metodologia, o texto, na verdade, de metodologia que eu li, que era simples de entender, porque geralmente os textos de metodologia são muito chatos e eles enrolam, criam uns termos assim, cada um que cria um termo muito específico. Mas com certeza. E o dele eu achei fantástico, eu fiquei, nossa, isso aqui eu vou levar lá para os meus coleguinhas. De fato. De fato, o perfeito. texto é bem tranquilo e assim, eu gosto muito da condução da Sheikha, ele diz assim, ele diz, metodologia é isso, e, né, que é a disciplina da ciência, e eu acho que ele trouxe muito às claras os termos, como para mim foi muito bem explicado. Eu acho que isso, para mim, foi fantástico. Deixa eu explorar já a sua intervenção, Sérgio, sobre essa questão do método e metodologia, né? Ele faz uma distinção entre método e metodologia, não é verdade? Que é algo que, inclusive, na habitualidade, a gente não distingue. Você poderia dizer a sua percepção do que ele falou sobre essa distinção? Eu lembro, assim, que eu até fiz algumas anotações aqui, né? Eu lembro que ele disse que o método seria a disciplina, né, dessa ciência, e eu confesso que eu li, assim, o texto inteiro meio que tomando como sinônimos, embora ele não faça, né? Como hoje em dia a gente usa como sinônimos método e metodologia, eu li o texto meio que tomando isso o tempo inteiro como sinônimos. Eu acho que foi até mesmo talvez para facilitar o meu entendimento. Não que o texto fosse difícil, mas por uma questão mesmo de escolha. Sim. Porque é aquele momento que você decide passar por cima de algumas coisas, porque eu acho que hoje em dia não existe tanto essa discussão entre diferenciação entre método e metodologia. Mas, em resumo, o que eu pude compreender é que o método seria essa disciplina, né, que a ciência escolhe, né, e a metodologia é algo como se fosse a aplicação dessa disciplina, ou o estudo da aplicação dessa disciplina. Mas posso estar equivocado também. Acho que alguém levantou a mão, que é Ana e Jefferson. Não sei quem levantou primeiro, falem aí. Ladies first. Eu ia falar justamente o que o Sérgio falou no final, que ele fala no livro que a metodologia é tipo um estudo do método. Sim. Então seria como o método funciona, isso é a metodologia. E o método em si seria o método, né? Eu tentei aplicar na minha cabeça, eu estou fazendo um artigo e um banner para outras disciplinas. Sim. Aí tem a parte de metodologia da pesquisa, né? Aí o que eu estava pensando, que eu ia até tirar como dúvida do senhor se é isso mesmo. O método seria tipo, vou usar livro, vou usar referências bibliográficas. Esse seria análise de referência bibliográfica. Esse seria o meu método. E como eu vou fazer essa análise seria a minha metodologia. Como eu vou usar esses dados, esses livros para ter referência seria a metodologia. E usar eles seria o método. Exatamente. A reflexão da metodologia, inclusive, pode definir qual é o método, né? A metodologia eu tenho esse objetivo. Por exemplo, eu quero fazer uma análise da utilização de vamos dizer, de meios alternativos à prisão no sistema carcerário brasileiro. Aí, qual é o melhor método para eu enfrentar esse problema? Então, é um método hipotético dedutivo, é um método experimental, é um método dialético, é uma pesquisa empírica, né? Então, esse primeiro olhar, essa primeira reflexão sobre o método em si é metodologia, né? É método, né? Logos,
Então, o estudo do método. Qual o método que eu vou escolher, né? E o método, a gente vai ver logo mais em que é que ele vai consistir. Jefferson, diga aí. Não, o que eu ia falar já foi falado e por você também. Perfeito. Alguém mais sobre o texto? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Deixa eu fazer aqui uma provocação. Ele fala aqui, ó. Bom, o que é que vocês perceberam como método? Aqui na página 9, ele faz uma apresentação do que vem a ser método. Primeiro, uma explicação etimológica, né, da formação da palavra. Método retira sua origem do grego métodos, de onde derivou em latim métodos, e então a absorção pelas línguas neolatinas. Método, méthode, significando caminho, né? Então, quando a gente fala em método, a gente refere à ideia de caminho. E se a gente observar aquela apresentação anterior que eu coloquei para vocês, sujeito, objeto, e entre eles o método, é o caminho que o sujeito percorre para chegar no objeto, certo? Claro que há para isso algumas percepções diversas. Por exemplo, quando a gente recorre à compreensão de que o método permite ao sujeito a plena absorção do objeto, então, ou da verdade do objeto, a gente tem um sentido cartesiano. Então, Descartes defendia que o método é o caminho percorrido para se aprender a verdade, né? Só que a gente viu que a gente tem visto que a própria questão da verdade é algo meio complicado, né? Porque o que é a verdade que a gente se satisfaz? Se a gente toma como pressuposto que o fenômeno que a gente vai estudar, a conclusão a que a gente vai chegar dessa apreensão do fenômeno, ela é refutável, então eu vou admitir que a verdade é refutável, ou a verdade ela é parcial, ela é incompleta. Então, para que a gente não use esse termo verdade, que é um termo bem complicado, né, bem complexo, o que é que Karl Popper também orientou, né, sugeriu? Vamos chamar de método o caminho entre o estado inicial de ignorância e o estado de conhecimento, certo? Então, lá na página 9 a gente vai ter, inclusive, essa definição. Em um polo, a gente tem o estado de ignorância, o ponto de partida, e em um polo final, a gente tem o estado de conhecimento, certo? O que mais que a gente pode abordar desse texto? Pois não. Ele fala também a respeito da imparcialidade, que um bom método, ele, por si só, ele meio que afasta as opiniões, as impressões particulares da pessoa sobre o que está sendo estudado. Perfeito. Deixa eu só fazer aqui. Augusto colocou, metodologia é o caminho que será seguido, já o método é um modo de colocar em prática alguma ação. Na verdade, a metodologia é o estudo do método, né? O caminho é o método em si, né? Então, se a gente observa a escolha do método adequado àquela nossa pesquisa, é uma escolha metodológica, porque ela antecede a escolha do método, certo? Augusto depois colocou, o método é o próprio caminho, a metodologia... Isso, perfeito. Isso. Exato, Augusto, perfeito. No sentido de que a metodologia, na realidade, é uma espécie de ciência, né? Ela Isso. é a forma de organização, de organizar essas ferramentas que é o método. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente caminha, pensando assim, por isso que ficou meio confuso, né? A gente caminha nas nossas intencionalidades, e se utilizando, então, do próprio método que vai ser o caminho, então, que a gente vai percorrer para atingir, então, nossos objetivos. Só isso aí. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu perguntar a vocês o que é que vocês entenderam. Aqui na página 12, né, ele fala assim, quer se reafirmar que o método se justifica na medida em que é necessário para a investigação científica.
também este outro argumento vem a testemunhar em favor do que se vem dizendo até aqui. A ciência, episteme, como forma de conhecimento, era entendida pelos gregos como um conceito flagrantemente contrário ao conceito de opinião, doxa. Então, ele faz aí uma distinção, quer dizer, ele se refere aí a uma distinção que vocês vão encontrar em várias outras disciplinas. A dicotomia entre a episteme e a doxa. Como é que vocês compreendem essa dicotomia, esse contraste? Que distinção é essa? Professor, eu acho que, pelo menos pelo que eu lembro das minhas aulas de filosofia, que a episteme, ela seria a ciência, como eu posso dizer, é como se eu puxando para o direito fosse o direito positivo, e a doxa seria uma construção meio que mistura de senso comum com uma base simples de ciência. Então, a doxa seria meio que um compilado do que você faz da sua realidade, com os conhecimentos que você tem a seu alcance, e a partir daí você forma uma opinião, seria essa sua doxa. E a episteme seria o conhecimento empírico, seria aquilo que realmente é. Tipo, várias pessoas fizeram uma pesquisa sobre um tema, e dela surgiu a ciência, que é a episteme. E a sua percepção, com o seu conhecimento do seu mini-universo, do seu mundo, sobre o que está ao seu redor, seria a sua opinião. Alguém mais quer falar sobre essa questão? Concorda, discorda? Gostei aí da comparação da Ana, né? Ela, tipo assim, trouxe a doxa como, por exemplo, o direito natural, ou aquele direito universal logo no início, enquanto que a episteme seria, por exemplo, a aplicabilidade desse direito dentro de uma ordenação, de um sistema, né? Para que ele vire depois, fique positivado, concreto, né? Palpável. Eu gostei da comparação dela. Eu gostei muito da comparação. E é isso mesmo, a doxa é opinião, é senso comum, enquanto a episteme é método, é pesquisa, é suor. Dogmática, em outras palavras, melhor dizendo, a doxa, em outras palavras, é aquilo que a gente colhe no WhatsApp, e a episteme é o que a gente vê nos artigos científicos, né? Nas publicações sérias, vamos dizer assim. Brincadeiras à parte, pessoal, essa distinção que desde os gregos já era feita, ela serve para que a gente possa distinguir, para que a gente possa separar de uma vez por todas aquelas nossas percepções, muitas vezes intuitivas, ou muitas vezes sentimentos mesmos que afloram de maneira espontânea, né, e despretensiosa. Por exemplo, quando a gente olha para a cara de uma pessoa e diz, rapaz, esse cara está alguma coisa errada, eu acho que ele já fez alguma coisa estranha, né? Ou então, meu espírito não bateu com o dele, né? Então, assim, essa pessoa, rapaz, os nossos, como é que a expressão que se usa mais recentemente? O santo não bateu. Meu santo não bateu com o dele, né? Então, isso não tem uma explicação científica, é uma questão de percepção, né? De algo muito subjetivo. Então, isso é opinião. Aquilo que os atores globais faziam no programa do Faustão, antigamente, já que o Faustão saía da Globo, né? Era opinião. Né? Eles falavam sobre tudo. Sobre ciência, sobre arte, sobre política, direito, obviamente. Né? Então, hoje eu estava escutando uma jornalista, né, da CBN, falando sobre uma determinada questão. Ela disse, olha, eu não sou jurista, mas eu acho que isso é inconstitucional. Então, a gente hoje, todo mundo pode fazer essa análise de constitucionalidade de determinado ato normativo, mas é preciso diferenciar aqueles que o fazem de forma mais responsável, mais criteriosamente, daqueles que o fazem apenas por percepção intuitivo, né? Pois não, Jefferson? Quando a pessoa diz, eu não sou jurista, mas eu acho que isso é constitucional, dá para você meio que, tudo bem. Mas quando a pessoa se diz jurista e diz que uma coisa é inconstitucional sem ser, aí complica. É mais complicado, também concordo. Porque o que aconteceu, por exemplo, um
pouco de polêmica, né? O que Eita. aconteceu recentemente em Natal foi a corrida atrás da ivermectina, Sim. que era, eu inclusive tomei, e eu acho que acredito que alguns aqui também tomaram. Eu tomei também. Mas eu vi isso sendo defendido por pessoas da sociedade natalense que são bem conceituadas no meio, inclusive médicos, entendeu? E como eu, que sou um simples leigo, que ouço falar que não funciona, vou saber se aquilo realmente não funciona, se é uma pessoa que eu admiro, que eu vejo que está defendendo isso, entendeu? É muito complicado isso. Concordo. E aí está o papel do médico, né, do profissional da saúde. Se ele se fia em simples crença e muitas vezes motivada por questões ideológicas, vamos dizer assim, né, isso é muito grave, porque não tem nenhum compromisso com a ciência. E outra, já existem vários estudos mais veementemente em relação à hidroxicloroquina do que à ivermectina, né? A ivermectina ainda reporta um estudo numa universidade do Egito que tinha reunido outros estudos, né, que falavam da eficácia da ivermectina, blá, 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 blá. Mas existem muitos estudos que demonstram a ineficácia desse tratamento precoce, né, desses fármacos, especificamente contra a Covid. E aí, mesmo assim, esses mesmos médicos que defendem há um ano, eles disseram, não, eu ainda acho, porque fulano tomou e, olha, não aconteceu nada com fulano. Mas, né, gente, isso é a mesma coisa de dizer, olha, se eu tomar água com tinta azul e eu não pegar, não tiver problema com Covid, então é porque todas as pessoas que tomam água com tinta azul são isentas da doença, né? Então, assim, é um raciocínio que passa longe da episteme. É doxa, pura e simples doxa. E muitas vezes a doxa que é incorporada como crença, como uma maneira de dizer, olha, eu não vou estar naquele rol de pessoas que falaram besteira e reconheceram que falaram besteira, né? Você deve se recordar que o próprio Dr. Drauzio Varella, no início da pandemia, disse, não, isso, para a maioria das pessoas, isso vai ser uma gripezinha. Foi até depois citado pelo nosso presidente. E obviamente, o Dr. Drauzio não... Ele tinha uma percepção inicial da pandemia, naquele momento, mas certamente não previa, naquele instante, que essa doença vitimaria o nosso país mais de 500 mil pessoas, né? Então, ele fez o meia-culpa e admitiu que, de fato, teve uma percepção equivocada e vai se atualizando, vai se pronunciando de acordo com as novas evidências que têm surgido. Pois não, Milton? Oi, professor. Eu acho muito peculiar, acho interessante os pontos que foram levantados, mas, como você disse, a ciência ela é um processo contínuo, né? Exato. Então, a gente entra até num período desse de desespero e uma coisa cientificamente comprovada, ela pode ser desprovada, vamos dizer assim, derrubada, ou depois algo derrubado pode ser construído durante uma pandemia. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também que tem outras coisas em jogo que não só a cientificidade das coisas, mas a autonomia dos profissionais ou Perfeito. o livre-arbítrio da pessoa que se vê numa situação desesperadora, que procura algum meio de escapar, né? De sobreviver. Então, me lembro, isso é recorrente. Alguns anos atrás teve a questão da fosfetanolamina, que foi um medicamento que era proposto como contra o câncer. Contra o câncer, e lutou-se politicamente. Isso. Fazem a gente de besta, né? Porque eles pegam essa temática, uns defendem uma coisa, outros defendem outra, e a gente fica lá loucos, ciência, ciência, na boca de todo mundo. Bom, é a morte da ciência. Mas o que eu acho mais interessante é que, ao mesmo tempo que hoje eu escuto as pessoas criticar quem opta por tomar um medicamento, um fármaco, elas podem ser a mesma pessoa que defendem a autonomia do indivíduo de usar uma droga ilícita.
é muito peculiar isso, porque o fármaco, ele tem até um corpo de conhecimento que pode te informar quais são os efeitos deletérios em se tomar ou não. E aí você pode ponderar, pô, será que vale a pena eu tomar isso aqui e escapar da doença, mesmo sem saber se ele funciona? E eu sei que ele pode fazer pouco mal ou muito mal, mas eu tenho como controlar a dosagem. E essa pessoa ela é criticada se toma um medicamento, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas podem usar, sei lá, pode cheirar cocaína e que faz parte do livre-arbítrio dela e etc. Eu acho que a gente não pode esquecer essa ponderação, que as pessoas não podem ser totalmente criticadas porque elas escolhem fazer algo. Tanto que ela faça de maneira orientada, Isso. livre ponderação, autonomia pessoal, eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, né? Perfeito. O que preocupa, Newton, na verdade, é que profissionais que estudaram 6 anos no curso de graduação, fizeram residência por mais 2, 4, 6, 8 anos, às vezes tem pós-graduação, né? Essas pessoas, elas estejam se arvorando pretensamente na ciência para passar tratamentos que não têm comprovação científica rigorosa. Essa é a nossa preocupação. Ah, mas depois pode se provar, beleza. Então, ele tem o dever de dizer, inclusive, que é possível que, no futuro, dizer, olha, eu realmente faço meia-culpa, não recomendo mais aos meus pacientes. Né? Sabe o que a gente descobriu, professor? É que a medicina nunca foi uma ciência exata. E a gente está percebendo isso agora num momento de necessidade muito grande. É verdade. Porque a gente é, tudo bem, pertence à mesma espécie, né? Mas o nosso DNA, ele é quase idêntico ao DNA de um chimpanzé. E quanta diferença existe entre o Homo sapiens e o chimpanzé, né? Então, vejam, as nossas peculiaridades, então, passam por idade, pelo nosso histórico de saúde, pela nossa constituição genética, as nossas propensões fisiológicas, estado de espírito na hora, clima, tem tanta coisa para ser levada em consideração que, obviamente, a ciência não tem como dar resposta individualizada para todo mundo, não é verdade? Agora, o que se requer é que os profissionais da saúde, eles tenham responsabilidade na indicação, né, na orientação aos seus pacientes, somente isso. E, de fato, existe autonomia científica no exercício da profissão, mas toda liberdade, ela requer também, já dizia o avô de Peter Parker, né? Existe também responsabilidade, né? Grandes poderes demandam ou trazem, implicam grandes responsabilidades. Se você pode receitar o que você quiser para o seu paciente, mas você também pode ser responsabilizado por isso. Está dentro da autonomia, essa possibilidade, certo? Mais alguma questão, pessoal, sobre o texto? Alguma coisa que vocês não compreenderam? Ou que vocês querem destacar? A gente vê aí, só para concluir, as espécies de método, né? Pelo menos as mais importantes que ele lista. O método indutivo, dedutivo, intuitivo, dialético. Alguma questão? Tranquilo? Bom, então, pessoal, quem não leu, eu peço que leia, certo? Porque esse texto é interessante para que a gente possa compreender o andamento das nossas próximas aulas. A gente vai continuar a falar sobre a ciência, depois a gente vai ver a relação do direito com outras ciências, e, por fim, a gente vai começar a abordar especificamente a ciência do direito. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o andamento das nossas aulas? As aulas estão sendo gravadas, cada aula tem uma atividade correspondente, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vi que algumas pessoas, até no início aqui da aula,
Deixa eu ver. Bia Perantoni se pronunciou, tem algumas dúvidas. Você tem um grupo do WhatsApp da turma, eu acho que você já deve ter entrado em contato aí. E eu vou pensar sobre a atividade, Bia, da compensação, certo? Vou ver depois isso, ok? Então, pessoal, eu agradeço a atenção mais uma vez. Foi muito boa a participação de vocês, como tem sido desde nosso primeiro encontro. E isso enriquece demais a aula. Nossa, realmente reconfortante. Todas as participações de vocês, né? E assim, dão um colorido a esse contato, certo? Agora vou encerrar nossa gravação e desejar a todos boa noite. Até a próxima quinta-feira teremos aula normal em pleno dia de São João.